aqui. Falando em anjo da guarda, nosso diácono, parceiro, grande colaborador do Mulher.com, o Eric já está conosco. Seja muito bem-vindo, Eric. Amo Oi, nossos Tati. momentos de catequese. Eu também gosto, estou aqui às ordens. Vamos bater um papo hoje sobre o anjo da guarda, que hoje é o dia dele. Para começar, anjo da guarda realmente existe? Então, essa é uma pergunta interessante, né? Porque a gente não pode levar no campo da fantasia, né? Porque se a igreja ensina, e há tantos séculos dessa maneira ensina, há um fundamento, e o fundamento primeiro é bíblico, né? Lógico. E nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, né? Sendo ele Deus, portanto, uma autoridade respeitável, nosso Senhor Jesus Cristo que disse isso. Por exemplo, numa passagem que está registrada no Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, que os anjos de Deus contemplam a face de Deus. Olha, nosso Senhor Jesus Cristo não ia se enganar, né? Ele não ia dizer isso se não fosse verdade. Então a igreja, obviamente, sempre, desde o início, acreditou e ensina, né, os seus fiéis a ter essa relação com os anjos. E especialmente no dia de hoje, né, que nós estamos conversando sobre o anjo da guarda, tem uma passagem do Catecismo da Igreja Católica que atesta isso, porque a fé católica ela é sempre baseada num tripé, além das escrituras e da tradição, porque no início, antes ainda da Bíblia ser escrita, a tradição, passando de geração em geração, guardou esse depósito de fé, e o magistério é essa terceira parte do tripé, que são os documentos oficiais da Igreja. O catecismo é um dos principais documentos oficiais do magistério da Igreja. Então tem um texto do magistério da Igreja, que está lá no catecismo, é o número 336 Temos lá um do trecho, catecismo. inclusive, olha só, gente. Então, aí diz assim, né? Desde o seu começo até a morte, a vida humana é acompanhada pela sua assistência e intercessão. Agora, essa parte que está entre aspas é uma frase de São Basílio Magno, um grande santo da Igreja. São Basílio lembra, cada fiel tem ao seu lado um anjo como protetor e pastor para o guiar na vida. Desde este mundo, a vida cristã participa pela fé na sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos em Deus. Então, o Catecismo da Igreja Católica, 336, onde atesta a existência desses anjos, que desde o início, então, da nossa vida, nos acompanham. E na frase que eu destaquei ali, que está no Catecismo, entre aspas, que é uma frase de São Basílio, que ele usa a palavra vida, né? Só que esse sentido de vida, inclusive no original grego, ele tem duas versões. Uma maneira de entender a palavra vida é da palavra bios, da onde vem biologia, que é a vida física, que todos nós, obviamente, temos contato todo santo dia, afinal estamos vivos. E tem um outro sentido que é chamado zoé, né? Esse sentido zoé é uma vida além da vida biológica, é um entendimento de uma vida eterna, que obviamente passa pela vida biológica, mas com a ideia, a necessidade e o conceito teológico de vida eterna, pois todos nós um dia viveremos eternamente com nosso Senhor Jesus Cristo na glória, se Deus quiser. Então, o sentido que São Basílio escreveu nessa palavra vida, que o Catecismo destacou na palavra 336, é o sentido de vida zoé, que significa vida eterna. Aí a gente entende um pouco da missão do anjo. Que eu ia até te perguntar, quais são as missões ou a grande missão do anjo? Então, quando a gente entende esse sentido de vida zoé e não somente vida biológica, a gente tira um pouco aquela ideia de fantasia de que a relação do anjo da guarda é só uma coisa de criança. Tá certo ensinar para as crianças. A oração do anjo da guarda é uma coisa bonita para ensinar para as crianças. Linda. E deve sim ser ensinada, né? Só que quando geralmente as pessoas crescem, elas perdem essa relação com o anjo da guarda, que ficam naquela ideia infantil. Não deve ser isso. Porque esse sentido de vida zoé, de vida eterna, diz respeito à missão do anjo, que é o seguinte: todo anjo da guarda, esse ser espiritual, criado por Deus e designado para nos acompanhar, é para nos conduzir à vida eterna. Então a missão de um anjo da guarda não é só para ajudar a criança a atravessar a rua, ceguinho ou senhorinha não ser atropelado. Não é essa, isso é uma visão um pouco infantilizada da coisa. É nos conduzir à vida eterna. É nos livrar do mal eterno, que é a condenação, o pecado, né? A ação também do demônio, que o demônio também é um anjo, obviamente um anjo que se rebelou contra Deus, né? E isso está atestado nas Sagradas Escrituras. Então o anjo da guarda tem uma missão, que é nos conduzir à vida eterna. Deus não interfere na nossa liberdade, somos dotados de liberdade, de inteligência e de vontade. Por isso mesmo, somos imagem e semelhança de Deus.
porque somos inteligentes e livres. Esse anjo da guarda, ele nos auxilia sem interferir na nossa vontade ou liberdade, né? Ele nos auxilia, obviamente, do campo de vista espiritual, mas é algo concreto, real, atestado pela igreja, atestado por nosso Senhor Jesus Cristo e em coerência com todas as Sagradas Escrituras. Por isso sempre associado a essa questão da proteção. Não é errado pedir a proteção do anjo da guarda por um perigo físico, não tem nada de errado nisso. Nós podemos sim pedir a intercessão do anjo nessas ocasiões. Mas é mais do que isso, é nesse sentido da palavra vida, colocada por São Basílio lá no Catecismo, como eu faço questão de ressaltar, nesse sentido zoé e não bios, ou seja, no sentido de vida eterna, vida que viveremos com Deus eternamente, né? Então, o anjo da guarda tem uma função linda e específica e totalmente coerente com as Sagradas Escrituras, né? Nós temos, inclusive, alguns nomes conhecidos, né, Eric? E a telespectadora questionou, Tati, eu consigo saber qual é o meu anjo da guarda? Se o meu anjo da guarda é o mesmo, por exemplo, do marido, dos filhos? Cada um tem um anjo da guarda, é o mesmo anjo da guarda para todos? Então, nós somos católicos, né? Eu sou diácono católico e nós estamos respondendo de acordo com o ensinamento católico. Acabei de citar um documento oficial da Igreja, que é o Catecismo da Igreja Católica. Para a fé católica, nós conhecemos apenas o nome de 3 anjos, mais precisamente arcanjos, porque existe uma hierarquia entre esses anjos, um coro entre esses anjos, serafins, querubins entre os mais altos, arcanjos e anjos entre os mais baixos. Os arcanjos, que são 3 citados na Bíblia, no dia 29, agora há pouco, 29 de setembro, nós comemoramos o dia deles. E até mesmo o dia do anjo da guarda, antigamente, era comemorado junto, tudo no dia 29 de setembro, principalmente por causa de São Miguel. Foi no século XVII que o Papa Clemente X separou essa festa, mais precisamente no ano 1670. O Papa Clemente separou a festa do dia 29 dos arcanjos para uma festa específica do anjo da guarda, por isso que a gente comemora no dia de hoje. Dia 2 de outubro. E esses 3 arcanjos citados nas Sagradas Escrituras, dele nós sabemos os nomes e podemos dizer sem medo de ser feliz. São Miguel, que eu acabei de dizer, São Miguel Arcanjo, que é citado numa passagem de Apocalipse, o capítulo 12. Né? Miguel significa quem como Deus. Alguém que exalta Deus dizendo assim, ó, como você pode querer ser como Deus? Né? Se referindo, por exemplo, aos espíritos angelicais que se rebelaram contra Deus, os demônios. Né? Rafael é citado no livro de Tobias. No livro de Tobias, especialmente no capítulo 5, Rafael é um anjo relacionado à cura, pois ele traz uma passagem de cura para Tobias. Tobias e Sara, aquele famoso casal da Bíblia e tudo mais. Então, o livro de Tobias traz o nome do arcanjo Rafael. E Gabriel dispensa apresentações, porque ele é o anjo escolhido para anunciar a Nossa Senhora que ela daria à luz a um filho. Né, que ela ficaria grávida, daria à luz ao Filho de Deus. Então, Gabriel é esse mensageiro de Deus. Rafael, Gabriel e Miguel são 3 nomes da tradição católica que nós sabemos, mas nenhum outro nome nós sabemos. Então, qualquer outro nome adicionado ao anjo, que não seja Miguel, Rafael ou Gabriel, não diz respeito à fé católica. Né? Diversas outras correntes, até mesmo esotéricas, supersticiosas, acabam adotando. Olha, vou fazer aqui uma experiência para descobrir o seu nome. Isso não faz parte do depósito de fé católica. Inclusive, a igreja também entende que alguns anjos são designados para cuidar de instituições ou países. Por exemplo, na aparição de Nossa Senhora de Fátima, antes daqueles 3 pastorzinhos de Fátima encontrarem com Nossa Senhora propriamente dita, no ano de 1917, lá em Portugal, isso aconteceu. Elas tiveram contato com um anjo. E esse anjo, eles perguntaram às crianças, quem é você? Ele falou, eu sou o anjo de Portugal. Ele não disse o nome, porque aquela aparição respeita, inclusive, essa tradição da igreja. Porque é muito sério o que Jesus disse para Pedro, olha, que você ligar na terra, vai ser ligado aqui no céu. Né? Que você desligar na terra, também é aqui desligado. Respeitando essa tradição, respeitando essa coerência divina, que foi Cristo que instituiu, o anjo disse, eu sou o anjo de Portugal, sem dizer o nome. Então, ele é o anjo de uma instituição, no caso Portugal, de um país, de uma nação, na qual nós acreditamos sim nessa intercessão, mas nem ele ousou dizer o nome. Então nós sabemos apenas 3 nomes da tradição católica. Se é o mesmo anjo para a família, se esse anjo passa de geração em geração, também isso faz parte do campo da fantasia. O que importa é que um ser espiritual, designado por Deus, vai nos acompanhar a vida toda e tem como principal missão a mim, a você, a todos nós, nos conduzir à vida eterna, nos conduzir à vida livre no céu, com o nosso Senhor Jesus Cristo, fugindo do pecado,
fugindo de uma vida longe de Deus. Esse é um costume muito saudável para a vida espiritual, né? Muitos santos da igreja viveram e ensinaram dessa maneira. Padre Pio, por exemplo, Padre Pio de Pietrelcina, na cidade, no sul da Itália, que há pouco tempo comemoramos 50 anos da morte dele. Padre Pio tinha muita familiaridade com o anjo da guarda, muito, né? A ponto, por exemplo, de a distância, às vezes quilômetros, ou até em outros países, pedir a intercessão de um anjo distante e dizer, olha, eu preciso comunicar com tal pessoa, leva um recado lá para mim. Obviamente que os santos, nós estamos entrando num campo extraordinário da fé. Isso não acontece em qualquer esquina, ele tinha dons extraordinários. Mas devemos seguir esse exemplo a ponto de, sim, conversar com o nosso anjo, sim, pedir. Por exemplo, você tem uma pessoa da sua família passando um perigo, rezar a Deus para que o anjo da guarda daquela pessoa o assista, o alcance, exatamente. Então isso é digno, é justo e faz parte da fé católica. A gente vê na vida dos santos isso de maneira extraordinária, mas na nossa acontece todo santo dia. Da mesma maneira que quando a gente encontra um outro, digo bom dia e boa tarde, eu posso ter essa relação com o meu anjo. Pela manhã, rezando a oração, que é famosíssima, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Todos nós aprendemos quando criança, né? Se a ti confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe. Me ilumina. Ilumine. Amém. Você pode estender isso a um diálogo, sim, franco e aberto. Especialmente na hora das tentações, especialmente na hora das dúvidas. Preciso tomar uma decisão. Estou pedindo a Deus que me ilumine. Peça esse auxílio ao anjo da guarda. Peça o auxílio a São Miguel Arcanjo, que é príncipe dessa milícia celeste, que é o líder desses anjos, de uma maneira bonita, de acordo com a missão que ele vive, que está narrado em Apocalipse 12, como eu lembrei agora há pouco. Então isso é saudável, é correto e não precisamos ficar com medo. Eu vou entrar num campo aqui que eu não tenho meio certeza, será que é superstição, será que não é? Olha, não é. Desde que você tenha em mente que a função do teu anjo da guarda é te levar para o céu, desde que você tenha em mente que foi Deus que te deu esse anjo da guarda, desde a sua concepção. Então, por exemplo, as mulheres grávidas já estão com 2 anjos ao seu redor, o teu e do teu filho, que você está guardando aí dentro. Isso é real, isso é depósito da fé católica e a gente não tem que ter medo disso. Pelo contrário, ao aprofundar nesses mistérios, a gente só ganha e aprende. E é interessante esse resgate mesmo, que a gente possa trazer para a nossa vida. Não deixar só para aquele cenário infantil a questão do anjo da guarda das crianças. Nós, adultos, temos. Está corretíssimo, porque tem todo esse fundamento que eu tentei passar aqui em poucos minutos. Bíblico, né? Na doutrina da igreja e lógico, acima de tudo, sabe? Não se trata de uma energia, não se trata... Não é superstição, nada disso. Exatamente, não é nada disso. É um ser, né? Obviamente que não é dotado de corpo como o nosso, mas um ser que tem inteligência. Por exemplo, na passagem de Tobias que eu me referi, sim, lá no Antigo Testamento, Rafael diz para Tobias, olha, me siga para tal lugar que ele precisava ir, pois eu sei o caminho. Dotado de inteligência, que conhece algo maior que a gente, melhor, pois tem acesso à vontade divina. Isso é importante a gente dizer também. Os anjos do Senhor têm acesso à vontade plena de Deus. Se ele tem acesso à vontade plena de Deus, Deus sabe todas as coisas. Se Deus quiser e assim precisar para o nosso bem, para o bem da nossa alma, o próprio Deus pode revelar, inclusive para o nosso anjo, o que a gente está pensando. Porque ele tem acesso à vontade plena de Deus. Diferente do demônio e dos anjos caídos, que não têm acesso à vontade plena de Deus, né? E ficam, obviamente, também existem, estão ao nosso redor para tentar nos afastar de Deus, mas não têm acesso ao nosso pensamento e nem é onipresente. O demônio não é onipresente, nem onisciente de saber todas as coisas, de estar em todo lugar ao mesmo tempo. Não, são atributos de Deus. Esses atributos de Deus podem ser repartidos para os seus anjos de luz, já que esses anjos têm acesso à vontade específica dele. Então são anjos e seres inteligentes, dotados de inteligência maior que a nossa, e estão designado por Deus desde sempre, como a gente viu no texto do Magistério da Igreja, para que a gente chegue, se Deus quiser, felizes à vida eterna e possamos morrer na graça e na paz de Deus quando chegar a nossa hora, né? Que é inevitável, todos nós um dia vamos morrer. É a única certeza absoluta que a gente tem nessa vida, né? E se Deus quiser que a gente possa, todos nós, chegar em paz, né? Devidamente preparados para a morte, depois de uma boa confissão, confessando os nossos pecados, comungando o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, e em paz com esse anjo que nos conduzirá até lá, se Deus quiser.